Vou registrar e chamar à mesa o presidente Carlos Siqueira e também o presidente da Fundação João Mangabeira, Renato Casagrande. Eu sei que os senhores estão cansados, mas se puderem nos dar a honra à mesa, será um prazer. Quero destacar a presença do nosso deputado Isaltino, líder do governo de Pernambuco, nosso grande guerreiro, a deputada Laura Gomes, lá de Caruaru. Cadê a Laura Gomes? Está lá ela. Seja muito bem-vinda e sucesso no mandato, Laura, que tu tens pela frente. Saudar o senador Capiberibe, a deputada Janete Capiberibe, o governador Camilo Capiberibe, ambos nos representam e nos alegram com a presença. A nossa senadora Alice da Mata está aqui novamente conosco. Domingos Leonelli está aqui. O prefeito Aloísio de São José. Cadê o prefeito Aloísio de São José? Está lá ele. Ô, Aloísio. Firmeza lá, hein, no Mato Grosso do Sul. Lídice, venha junto com a Janete aqui trazer as mulheres para a nossa mesa. Antes que as mulheres fiquem bravas. Vai ser uma honra ter a Lídice e a Janete aqui junto com a gente. Agora nós vamos abrir, como de hábito, sabendo que nós atrasamos um pouco o começo do painel, em razão do término do painel anterior e do almoço. Nós já vamos ter, em seguida, um outro painel. Estamos recolhendo crachás que queiram fazer perguntas o mais objetivamente possível. Gostaria de apelar aos companheiros e companheiras para que a gente ganhe tempo. Bueno, a ordem me foi trazida pela nossa assistente. O primeiro a falar é o Paulo Bracarense, em seguida João Capiberibe, depois Tiago de Paula Andrino, já vão ficando pela frente. Paulo Bracarense com a palavra. A boca maldita do Paraná continua firme. Boa tarde a todos. Presidente Carlos Siqueira, Beto, deputado Janete, professor Gessé. O encontro tem se realizado de uma forma bastante inovadora e surpreendente, eu acho, nas palestras que têm sido apresentadas. Essa do professor Gessé, bastante instigante pela composição de sociologia, psicologia, política, economia, que faz a gente pensar e refletir sobre alguns aspectos com relação à reação da população às diferentes ações do poder público, do governo. E uma curiosidade, professor, que eu gostaria, talvez, vamos ver se a gente consegue explorar um pouquinho, é um paralelo entre algumas mobilizações populares importantes que nós tivemos no Brasil, como, por exemplo, as diretas já, que nós tínhamos dentro dessas classes, né, que o senhor elencou, nós tínhamos uma grande percentagem da classe média, então liderando, mas tínhamos uma participação dos trabalhadores, dessa classe trabalhadora, também de forma significativa, talvez não tão importante percentualmente quanto da classe média, e talvez o que o senhor chamou de ralé não tenha participado nessa ocasião. Depois, uma outra mobilização marcante é de 2013, né, com manifestações, e aí sim parece que a ralé veio,
né, e a classe média não participou. As organizações, os partidos políticos, as organizações tiveram uma participação até refutada pela massa, lá pela participação. E o curioso é que agora, depois da grande mobilização para derrubar o governo do PT e a Dilma, particularmente, mas nós estamos numa situação em que parece que há uma desesperança, que nenhum dos componentes dessas diversas classes se dispõe a se mobilizar, né, diante de um governo que, a princípio, né, chamaria uma grande mobilização de toda a sociedade. É isso. Obrigado. Obrigado, Paulo. Pega teu crachá aqui. Senador Capiberibe, nos dê a honra. Ô, Paulo, teu crachá aqui. Muito boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o presidente Carlos Siqueira, senadora Litz, minha companheira lá de luta naquele Senado, que parece uma bacia de leite com 3 pingos de café, né? Tamanho da exclusão no Senado, quando você olha no plenário, são todos mulheres brancas e homens brancos. Professor Jessé, meu caro Beto, deputada Janete. O Brasil, eu tenho uma curiosidade, no censo de 1890, foi detectado que nós tínhamos 84% de analfabetos. Aliás, 86%. Tínhamos 14% de letrados, todos brancos. Exatamente esses 14%, excluindo 50% das mulheres, que as mulheres não tinham direito a voto, passaram a ter direito a voto em 1932. Então, esses 7% de homens brancos foram os que organizaram o Estado brasileiro. E organizaram para eles. A 1890 era 2 anos depois da libertação dos escravos. O Rui Barbosa, que é o gênio da raça, mandou queimar os arquivos, não é, da escravidão no Brasil. Então, a sociedade brasileira se fundamenta na exclusão. E uma outra questão interessante, até o ano 2000, nós não tínhamos nenhuma lei que prestasse contas minimamente dos gastos do Estado à sociedade. Surge a lei de responsabilidade fiscal, que foi uma lei encomendada para o capital financeiro, mas no meio das facilidades que criou para segurar dinheiro para pagar juros da dívida, ele estabeleceu ali que também deveria prestar contas a cada 2 meses, mesmo que numa linguagem contábil de difícil compreensão para as pessoas leigas, mas demos um passo, ou seja, de toda a história do Brasil, naquele momento surge os primeiros indícios de prestação de contas para o conjunto da sociedade brasileira. Isso evolui em 2009, com a lei complementar número 131, a lei da transparência, e em 2011, com a lei de acesso à informação. É a partir desse momento que a sociedade brasileira começa a tomar conhecimento do que é feito com seus impostos. E a gente começa a descobrir que a cobrança do imposto no Brasil, a gente viu ontem algumas palestras aqui, mostra, né, a brutal desigualdade da cobrança. Os mais pobres pagam infinitamente mais do que os ricos, não é? E, inclusive, em 95, havia uma lei que cobrava juros de dividendos dos empresários, não é? De lucros e dividendos. Fernando Henrique Cardoso revogou essa lei. Então, eles não pagam imposto de renda. Quem paga imposto de renda é a classe média. É essa mesma classe média que exclui os pobres. Mas quem foi excluído de não pagar foram exatamente os mais ricos. E isso daria hoje, se o governo, que está aí, o governo Temer, tivesse qualquer compromisso com a sociedade brasileira, bastava trazer de volta a cobrança de impostos sobre lucros e dividendos, arrecadaria por ano em torno de 60 bilhões de reais, já daria um quebra danado no buraco que está aí. Portanto, essa exclusão, ela é histórica. No momento democrático, nós temos avanços e, de repente, retrocesso, como nós estamos vivendo hoje. Professor, como é que a gente sai dessa encrenca? Como é que a gente faz para que a sociedade
possa se apoderar, não é, dessas informações e não permita mais esses estragos causados por essa elite perversa que organizou o Estado republicano brasileiro. Era isso. Obrigado. Obrigado, senador. Tiago de Paula Andrino. Eu vou encerrar as inscrições, porque nós temos um próximo painel e temos já bastante inscritos aqui. Tiago. Boa tarde, Beto. Boa tarde a todos os companheiros do Partido Socialista, nosso presidente. Eu sou vereador de Palmas e estou muito feliz, Beto, presidente Carlos Siqueira, com o momento em que o partido comemora os seus 70 anos. Eu sou um jovem socialista desde os 18 anos. Quando larguei o futebol, escolhi o socialismo como a minha paixão. E estava preocupado. E eu queria fazer esse início. Estava muito preocupado com os rumos do partido. Acho que o partido cresceu muito com Eduardo Campos na construção de um projeto para a gente governar o país. E claro que ele precisava crescer. Mas nesses últimos tempos de tanta crise, tanta confusão ideológica, eu acho realmente que essa decisão do partido de voltar à disputa de ideias, às lutas populares, um posicionamento claro, e esse encontro tem se posicionado claramente quando traz o professor Gessé para fazer uma palestra lúcida, clara, que desmonta vários raciocínios que nós tiramos todos os dias, não é? Eu penso que cada escolha que foi feita nesse encontro, ela vem carregada de simbologia, de ideologia, e reafirmando a bandeira do socialismo, o novo socialismo que a gente quer criar, com eficiência, com governança, com ética, transparência, mas sem esquecer a luta pela soberania nacional, pela justiça social e os avanços democráticos, que é a bandeira do PSB. Então eu estou muito feliz, e professor Gessé, para me encurtar, porque tem muitas inscrições, e eu gostei muito de tudo que você falou. E por curiosidade de lhe ouvir mais, eu queria saber um pouco sobre como você enxerga toda essa crise no contexto latino-americano, um pouco da América Latina em torno disso, porque a esquerda brasileira vinha se organizando de forma blocada na América Latina, inclusive nos BRICS, na nossa aliança com a Índia, Rússia e China, que também agora em xeque, com a nova conjuntura americana. Então, queria ouvir um pouco da conjuntura internacional e como você desconstruiu muito do que a gente, vou me colocar dentro do que a gente vem reproduzindo em relação ao último golpe, já que você colocou todos os golpes que governos populares tomaram, mas eu queria também ouvir de ti uma crítica sobre essa esquerda caudilista que o PT construiu, essa esquerda com sindicatos totalmente deformados, ideologicamente, politicamente, que parecem a mesma coisa que o Ricardo Teixeira fazia na CBF, os sindicatos brasileiros fazem a mesma coisa, e uma alternativa para isso também dentro do contexto das esquerdas brasileiras, porque não houve autocrítica no Congresso do Partido dos Trabalhadores, não houve autocrítica no Partido Comunista do Brasil, e aqui a gente realmente tem falado com mais liberdade sobre a autocrítica na esquerda, e eu acho que é uma grande contribuição do PSB. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Tiago. Nosso vereador, Allan Kardec. Boa tarde, presidente, Carlos Siqueira, Beto, Casa Grande. Gessé, eu tive a oportunidade de ser seu aluno no programa de doutorado de Sociologia da UNB. Então, assistir uma aula sua mais uma vez sempre é muito bom. E eu percebo que nós temos um grande desafio. O desafio de construir uma esquerda no século XXI. Porque muda-se os instrumentos de análise. Nós não temos condições mais de construir uma esquerda fazendo uma leitura de conjuntura, uma análise, a partir, digamos, de uma louça e de um giz. Enquanto a sociedade hoje está vendo as imagens em 3D, nós temos fábricas em cada casa que pode ser, inclusive, adquirida através de impressoras 3D, e nós não podemos e temos que ter a preocupação de não ser um partido de esquerda conservador, mesmo sabendo da importância de manter os direitos dos trabalhadores, mas nós sabemos que houve uma evolução da sociedade, nós temos que acompanhar essa evolução. Em Palmas, nós temos um exemplo fantástico. O PSB administra
a cidade de Palmas, atualmente sou deputado estadual, o nosso prefeito Carlos Amasta, ele radicalizou nas políticas sociais. Eu acredito que talvez o desafio para a esquerda do século XXI é tentar trazer ou construir pontes, elos de ligação, para que essas camadas excluídas tenham acesso a todos os ganhos da modernidade. E aí eu só vejo uma forma, é a radicalização das políticas sociais, não meramente assistenciais, mas as estruturantes. Por exemplo, Palmas hoje tem uma educação, o ensino fundamental de Palmas, quase 80% das nossas crianças estudam em escola de tempo integral. É uma coisa fantástica, porque, não por uma questão meramente financeira, mas a classe média em Palmas está matriculando seus filhos na escola pública pela qualidade, não pela questão financeira. Palmas também radicalizou na sua política de saúde. Hoje, a saúde municipal nossa, vocês podem pegar aí os dados, é tido como uma das melhores do Brasil. Inclusive, as nossas UPAs são elogiadas como melhores do que a iniciativa privada que presta serviços semelhantes. Nós radicalizamos também na política de saneamento. Palmas foi a primeira capital do Brasil a universalizar o saneamento básico. Nós temos mais de 80% das casas, das residências de Palmas providas de saneamento básico. E aí a gente pega, é a cidade que tem a maior quantidade de pessoas que praticam esporte ao ar livre, porque nós acreditamos que saúde não é apenas tratar no hospital, mas é trazer a prevenção. Temos a menor quantidade de pessoas obesas do Brasil. E essa é uma administração do PSB que todos nós temos orgulho de fazer parte desse partido. Então eu vejo que, junto com esse quadro de análise que a gente tem que entender, de poder fazer essa avaliação a partir de um novo contexto que o mundo está vivendo, talvez a grande questão que você coloca aqui é de como nós podemos trazer essas pessoas que o próprio sistema, pela nossa origem da escravidão, deixou sempre essas pessoas à margem. Eu vejo que é um esforço muito grande. Por fim, eu queria fazer uma pergunta. Se eu entendi bem uma colocação sua, eu acho que hoje nós temos um novo senhor dos escravos. E talvez isso me chamou a atenção, porque eu não tinha parado para pensar nisso, mas era algo que me preocupava, porque, por exemplo, das 50 cidades mais violentas do mundo, tem pesquisa aí apontando, nós temos 19 brasileiras. 19 de 50. E eu imagino, e eu tenho a convicção, que a grande parte desta violência se deve ao tráfico. Hoje é um problema seríssimo, porque cidades do interior do Tocantins, pequenas cidades, estão extremamente violentas porque o tráfico entra e arrasa com todo o tecido social. E aí parece que esse problema não existe para nós. E muitos desses escravos, não somente os empregados domésticos, mas eu acredito que são aqueles empregados pelo tráfico, que pior do que o doméstico, a vida deles está em risco o tempo todo. Esse problema não está na agenda do Brasil. Eu não vejo ninguém falando sobre isso, de como nós podemos radicalizar também com o combate desse tipo de violência que se origina no tráfico, que é o senhor dos escravos da nossa modernidade conservadora, que não rompeu com as estruturas sociais. Então eu queria fazer essa intervenção, defender as nossas políticas sociais radicais implantadas pelo PSB em Palmas, mas também querendo ouvir de você uma luz de como nós podemos conduzir e radicalizar o combate ao tráfico, que hoje está aprisionando milhares de famílias brasileiras, transformando em escravidão esse nosso belo país. Obrigado, Kardec. Eu vou chamar o Samuel Messias, do nosso Espírito Santo. Kardec, lembrando que esse prefeito que está revolucionando Palmas, do PSB, é o nosso pré-candidato a governador. E as elites ali no Congresso já apresentaram uma PEC dizendo que estrangeiro não pode assumir governo nenhum no Brasil, já mirando, evidentemente, o impedimento constitucional do nosso prefeito Amasta. Nós temos que ficar atentos sobre isso, Capiberibe, Janete, Lídice, porque nós não podemos ser um país xenófobo também na política para impedir que os bons da esquerda também cheguem ao governo. Samuel Messias. Boa tarde a todos e a todas. 3 minutos, meu irmão. Tem uma célebre pergunta que gostaria de fazer ao professor Gessé. Porém, diz que geralmente essa pergunta, quando ela é feita por alguém
que seja um sectário da esquerda ou um sectário da direita. A Cérebro pergunta, ainda existe a esquerda e a direita no Brasil? Ou isso já está superado? Como eu não me considero nem de direita nem de esquerda, exatamente, eu me considero de um modelo socialismo mais moderno, conforme o nosso governador sempre coloca, de um novo socialismo, não aquele ideológico propriamente dito, ou utópico, mas alguma coisa mais moderna, alguma coisa mais contemporânea. Faço a seguinte pergunta, o senhor falou da questão do habitus do indivíduo, que ele reproduz as práticas dos familiares dele, ou a prática da família. E aonde que entra o processo cognitivo desses indivíduos? Eu gostaria de fazer essa pergunta para ti, ok? Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado, companheiro, inclusive pela objetividade. Professor Gessé, já temos várias falas. Aqui, Samuel. Já temos várias falas aí para sua observação, a palavra é sua. Obrigado. E logo faremos um novo bloco de perguntas. Tá ótimo. Agora eu já sei como pegar aqui o microfone, não vou precisar mais gritar. Pessoal, eu achei as questões excelentes, muito contente. E eu acho o seguinte, veja bem, a primeira questão sobre o tema das diretas já, etc., né, das várias intervenções da classe média na vida pública, eu tenho uma pequena observação a fazer. A classe média jamais entrou depois do movimento tenentista como ação própria na esfera pública. A classe média para todos os efeitos, especialmente porque a classe média, obviamente, não é uma classe homogênea, né? Por exemplo, o material... Eu estou estudando a classe média agora. Algumas centenas de entrevistas, que é muita coisa para fazer. Eu espero, nos próximos anos, escrever um livro sobre isso. Mas, até agora, com o que eu tenho feito, eu acho que você pode dividir a classe média em 4 frações. A fração que eu chamaria de proto-fascista, né? Era o cara que estava no armário, era o cara que odiava, mas que ficava no armário, inventava coisas, só conversava comigo. E ele pode agora odiar abertamente, né? Ou seja, esse mundo que está aqui agora é o mundo para ele, porque ele legitima a vida dele de um modo como ele não faria antes. Tem uma parte da classe média importante que é liberal, ou seja, é fluida essa fronteira, mas do cara que, puxa vida, democracia, direitos humanos, tal, essas coisas são importantes. É o cara que foi para a rua junto com o proto-fascismo, mas que está se sentindo enganado agora, né? E tem duas frações da classe média que a gente poderia dizer que eu chamo, meio brincando, mas é verdade, classe média de Oslo, né? Entende? Que é a coisa de ter uma agência escandinava para um país como o Brasil. E tem uma parte da classe média, que é a menor, que é mais crítica, etc, etc. Ou seja, em qualquer dessas frações, a classe média jamais foi à rua, depois da década de 20, por objetivo próprio. Sempre foi sob a mão das elites, né? Isso também na direta já, né? A direta já, pessoal, não começa em 84. A direta já começa em 77. 77, quando Geisel montou um plano de construção de uma matriz econômica para o Brasil, baseado no segundo PND. Era um plano de cima para baixo, conservador por conta disso, mas um plano extremamente ousado, né? Ou seja, como o Brasil pode montar indústrias a partir do beneficiamento de minérios. Isso implicava fazer universidades em todas as capitais, que ele fez, né? Implicava fazer centros de pesquisa em Embrapa, né? E as outras coisas que foram montadas, né? Quer dizer, era uma forma de o Brasil se planejar, que ele nunca tinha feito desde Vargas, né? Como esse desenvolvimento era comandado pelo Estado, ele passa a ser, a partir de 77, dinamitado pela elite financeira, né?
o Estado de São Paulo produz 18 artigos em 77, chamado República Socialista Soviética do... República Socialista Soviética do Brasil, né? Criticando esse tipo de coisa, etc, etc. Ou seja, o acordo com o governo militar, né, foi quebrado pela elite, e depois é que ela vai montando o seu braço, mídia, etc., e ganhando a classe média, que vai às ruas, mais uma vez, como tropa de choque dessa mesma elite, né? Então, a classe média não tem comportamento político autônomo. Ela foi capturada, né, por mecanismos de convencimento, ideias, etc. Ela faz o que a elite mandar, né, em grande medida. Teve duas falas aqui que eu acho que foram muito interessantes e que eu gostaria de analisá-las em conjunto. Foi a segunda e a terceira, duas belas falas, né? Porque, Thomas, uma questão era da crise latino-americana, a crítica ao PT, a crise fiscal, de impostos, etc, etc. O que está acontecendo, pessoal, há muito tempo, eu acho que está em jogo o nosso futuro a partir disso também, né? Por exemplo, eu passei muito tempo, morei muito tempo num país como a Alemanha, e eu aprendi a achar a organização social de países como a Alemanha e a Escandinávia exemplar, né? Quer dizer, primeiro você tem indústria... Opa, você está pegando errado. Você tem indústria de ponta, né? Produzindo emprego, que é o que a gente precisa, né? E um ponto de partida em educação e saúde para a maior parte da população. O que está acontecendo agora entre nós é um desmonte do pouco de indústria que a gente tinha, né? Especialmente da indústria de maior valor tecnológico, né? Nós estamos regredindo nisso. Isso tem a ver, obviamente, com o que está acontecendo com os Estados Unidos também, em grande medida, e com o mundo inteiro, mas os efeitos aqui são muito piores, que é o capitalismo financeiro, né? O capitalismo financeiro comanda agora as outras frações do capital, né? O mundo, pessoal, o mundo já foi vendido, eu estou aprendendo isso agora, porque era uma coisa, né? Eu estou lendo sobre essas coisas ali para ver o livro, estou começando pouco a pouco a compreender essa história um pouquinho melhor, né? O mundo, não sei se vocês sabem, né? Já foi vendido 6 vezes. O mundo já foi vendido 6 vezes, tá? Ele só pode ser vendido 1, né? Porque senão não tem como você vender. 5 vezes tem alguém enganando alguém, entende? Né? E, obviamente, você tem aí uma ciranda financeira impagável, né? É o que está acontecendo entre nós, né? A dívida pública brasileira, diz quem conhece, eu também comecei a estudar esse tipo de coisa. Agora, ela não tem a ver com amortização. É juro sobre juro. A gente sequer amortiza, né? Existem esquemas, de repente alguns de vocês sabem disso, né? Em municípios, estados e na nação, montada para que você tenha o orçamento público, né, dado para esses bancos, etc., né, com pouquíssima contrapartida, né? A maior parte da dívida pública brasileira ela é sem contrapartida. Juro sobre juro, né? Ou seja, então a gente tem aqui o quê? A gente tem um orçamento que é completamente tornado inoperante. Ele não consegue, quer dizer, o Estado não consegue ter nenhuma forma de intervenção, como já foi dito agora, não por conta da despesa, né, mas por conta da receita, né? Essa receita ela é coibida em 2 aspectos. Como foi muito bem dito, acho que foi pelo senador, os ricos não pagam imposto entre nós. Isso nem nos Estados Unidos acontece isso, né? Aqui nós acontece. Rico não paga imposto, quem paga é a classe média e os pobres, né? Porque os impostos são indiretos e regressivos. E também, não só por esse lado da receita, há essa ciranda, claro, você tem o cara, quer dizer, o Banco Central, né, é o instrumento do capital financeiro, toma todas as grandes decisões nacionais.
O que está acontecendo em todos os países, tem um grande pensador moderno que espelha essa ideia, que eu acho muito interessante, né? A gente tem uma dupla soberania agora, né? Aquela soberania que era do povo, da política, etc., não é isso? E de uma soberania que é a que importa agora, né? Tem a ver com, em grande medida, com o Banco Central e as tramóias e falcatruas que ele faz, não é isso? Para drenar recursos da sociedade como um todo, né? Para a intermediação financeira, né? Sem uma crítica disso, eu não acho que vai ter nenhuma, porque esse pessoal tem muita fome, né? Ou seja, se você já vendeu o mundo 6 vezes, né? Você não tem recurso para pagar esse pessoal. Essa dívida é impagável, né? Ela é, por definição, impagável, né? Não há amortização da nossa dívida. A nossa dívida pública começa em 94, já a partir de dívidas que foram prescritas, haviam sido prescritas, foi um acordo de banqueiros, né, que montou essa dívida entre nós, e a gente fica pagando juros que só aumentam, né? Quer dizer, sem que exista uma discussão na sociedade sobre essa questão e o compromisso de classes que o PT procurou fazer, contribuiu para que a sociedade brasileira não tenha nenhuma compreensão sobre esse aspecto, não é isso? É o que faz o Ciro Gomes ter ganho um discurso que é extremamente competitivo, né? Ele sacou isso e está nadando de braçada nisso, né? Apesar da pouca estrutura, ele tem um discurso que vai tocar na real fonte do que está acontecendo, né? Quer dizer, ele não está aí na fantasia. A verdade ganha, desde que ela tenha condições de ser exposta, desde que ela tenha condições de ser articulada, né? etc, etc. Eu acho que é uma obrigação dos partidos que têm alguma forma de ambição, de defesa dos interesses populares, criar uma narrativa que torne isso possível, né? Foi o que o PT não fez. Tanto no lado de cima, ou seja, ninguém sabe, ninguém estava sabendo que enquanto tinha muito dinheiro ainda para dividir um pouco para os pobres, né? Isso jamais foi no fundo, a corrupção, o roubo do capital financeiro. Começa aí, né? Começa em 71, é uma história mais ou menos longa, mas enfim, ela nos rouba todos os nossos recursos, né? Roubando o nosso orçamento agora, a gente não tem mais saúde pública, é um descalabro, né? O que está acontecendo. Eu vim do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro acabou, né? Eu vi cenas nas ruas do Rio de Janeiro, me deixaram espantado, assustado, né? Não sei como essa coisa o que vai acontecer a partir de agora, né? Porque você não tem, quer dizer, os caras agora têm o presidente da República, né? Não é só o presidente do Banco Central, né? O capital financeiro tem um lacaio, sem compromisso com a sociedade, que foi posto lá pelos banqueiros, né? Entende? Quer dizer, aonde essa situação vai, em termos de... Porque é claro que a população não foi ensinada, não tem um discurso articulado disso, né? E um outro defeito do PT foi que não articulou um discurso para a própria ascensão de classe que estava produzindo, deixou isso para os evangélicos, né? O que é compreensível, porque era uma demanda desse pessoal, a autoconfiança que esse tipo de religião envolve, não é isso? Mas isso foi de alguma maneira, um terreno que foi capturado, né, pela ausência de uma narrativa. A política tem a ver com a narrativa, né? Quando você não tem uma narrativa política, você tem a narrativa religiosa no seu lugar. Deixa eu ver aqui, mas é isso aí. Então, pronto. Direito esperado, processo cognitivo. Só um último ponto, só tenho 2 minutos. Uma dúvida mais técnica aqui, sobre o aspecto processo cognitivo, que faz com que essas classes excluídas fiquem fora, não tenham sucesso escolar. O que está em jogo? Essas classes chegam na escola com 5 anos, fracassados já, né? Condenadas ao fracasso escolar,
Em 90%, é claro que não é uma condenação. Alguns ali vai encontrar um tio, vai encontrar um professor que vai acompanhá-lo, vai salvá-lo, mas isso é 10%. Né? É uma classe condenada, né, ao fracasso escolar. Por que isso? Né? Porque nós, seres humanos, até as dimensões do aprendizado, elas são afetivamente informadas. Nós somos, antes de tudo, seres afetivos e emocionais. Né? Sem segurança, sem confiança em si, sem capacidade, que são tudo dimensões afetivas e emocionais, a gente não vai desempenhar nenhuma função na vida. Né? Por exemplo, a classe média ela monta vencedores. Por quê? Porque a vida é difícil e toda vez que você cair, você vai se levantar, porque você teve uma poupança afetiva em termos de amor, de confiança, de alguém estimulando você o tempo inteiro. Né? Você desenvolve capacidades cognitivas de aprendizado se você tem esse dado anterior, senão você não vai ser capaz disso. Né? E quando você cair na vida, você vai ficar no chão, que é o que acontece com os pobres. Vai ficar no álcool, vai ficar no crack, vai ficar nessas fugas, né? Que são típicas de quem não tem os elementos emocionais e afetivos para enfrentar as dificuldades que a vida apresenta. Né? Não é só o elemento do conhecimento. Você não tem a socialização familiar que o capacita ao sucesso, né? Que tem a ver com você lidar com o fracasso. Né? Entra a pedagogia da afetividade de Paulo Freire nesse aspecto, a função do professor, porque o professor ele tem conhecimento, mas a aplicação da pedagogia da afetividade. Qual é o papel do professor, então, nesse processo? O papel dele ajuda muito, né? Mas ele, quer dizer, você tem que montar uma escola que possa... A escola para o pobre, ela tem que ter mais dinheiro, mais recursos do que a escola para o rico. Porque o rico já vem com todas essas pré-condições prontas. Né? Você recebe isso de casa. Depois esses caras vão dizer mais tarde, depois que é um mérito individual. Isso é uma bobagem. O mérito individual é construído socialmente. Né? Entende? Então você tem que ter uma escola que saiba suprir isso. É claro que a escola em tempo integral é algo extremamente importante, porque você retira a criança desse horizonte familiar que é desestruturante em grande medida. Né? Não reproduz as funções de pai, mãe, irmão, etc. Né? Entende? Quer dizer, reproduz em grande medida. Vamos encarar a realidade como ela é. Né? Quer dizer, esse tipo de pobreza econômica equivale também ao quê? Abuso sexual normalizado, naturalizado, né? Em 70%, 80% dessas famílias. Não é isso? Então, repor aquilo que não foi possível de ser tido na socialização familiar. Muito obrigado.